Lucas era um estudante universitário que havia conseguido um emprego de verão em uma pequena cidade do interior, longe do movimento das grandes metrópoles. Seu trabalho era bem simples. Ele deveria cuidar da biblioteca local durante a noite. A cidade era pequena e poucas pessoas visitavam a biblioteca à noite, o que dava a Lucas bastante tempo para estudar e se preparar para o próximo semestre. A biblioteca era uma construção antiga, com paredes de pedra e um ambiente que lembrava uma época passada. As estantes de livros eram altas e os corredores estreitos. A iluminação era fraca e o som dos passos ecoava, criando uma atmosfera quase fantasmagórica. No entanto, Lucas se sentia confortável ali. Sempre gostou de ler e de estar rodeado de livros, e o silêncio da biblioteca era reconfortante. Uma noite, enquanto Lucas organizava alguns livros no fundo da biblioteca, ele ouviu um sussurro. No início, pensou que era sua imaginação, mas o sussurro continuou. Uma voz suave, quase inaudível, chamando por seu nome. Ele parou e olhou ao redor, mas não viu ninguém. O único som era o farfalhar das páginas enquanto ele colocava os livros nas prateleiras. Curioso e um pouco inquieto, Lucas seguiu o som, que parecia vir de uma seção isolada da biblioteca, onde os livros antigos eram guardados. Ele sempre achou essa parte da biblioteca muito estranha. Os livros ali estavam sempre empoeirados, alguns com capas desbotadas e páginas que pareciam prontas para se desintegrar a qualquer toque. À medida em que Lucas se aproximava, o sussurro se tornava mais claro, embora ainda fosse difícil entender o que aquela voz dizia. Finalmente, ele chegou a uma estante no canto mais afastado da biblioteca. Havia algo de peculiar naquela estante. Os livros pareciam mais antigos do que qualquer outro na biblioteca, e a poeira acumulada indicava que alguém os havia locado há muitos anos atrás. Antes de continuar essa história, eu gostaria de te convidar para que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse like nesse vídeo para ajudar a levar o nosso vídeo para outras pessoas e compartilhar os nossos vídeos com amigos ou nas suas redes sociais para ajudar o nosso trabalho. Muito importante, se você ainda não é um apoiador do canal, abaixo na descrição desse vídeo eu vou te deixar uma mensagem para que você entenda como se tornar um apoiador do canal. E o pessoal sempre me pergunta, eu posso ser apoiador quantas vezes? Você pode ser apoiador da maneira que achar interessante. Havia algo de peculiar em uma estante misteriosa. Os livros pareciam mais antigos do que qualquer outro na biblioteca, e a poeira acumulada indicava que ninguém os havia tocado em muitos anos. Entre os livros, Lucas notou um volume em particular que parecia fora do lugar. Era um livro pequeno, com uma capa de couro preto e sem título. A curiosidade o levou a puxar o livro da prateleira e assim que o fez, o sussurro parou abruptamente, deixando a biblioteca em um silêncio ensurdecedor. Lucas abriu o livro e, para sua surpresa, as páginas estavam em branco. Cada uma delas, uma após a outra, sem nenhuma palavra escrita. Enquanto folheava o livro, algo caiu de dentro. Era uma pequena fita cassete, do tipo usado décadas atrás para gravar áudio. Lucas ficou intrigado. Não havia nenhum gravador na biblioteca. Então, ele guardou a fita no bolso
e, decidido a ouvi-la em casa, mais tarde levou. Quando o turno de Lucas terminou, ele foi direto para casa, ansioso para ouvir o conteúdo da fita. Ele encontrou um velho gravador no armário de seu avô e, com certa dificuldade, fez a fita funcionar. Ao pressionar o botão de play, um som de estática encheu o quarto, seguido por um sussurro fraco e distante. A voz na fita era difícil de entender, mas Lucas conseguiu captar algumas palavras. A voz falava de uma coleção e de vozes aprisionadas. À medida em que a gravação continuava, o sussurro ficava mais intenso, transformando-se em um coro de vozes desesperadas, cada uma lutando para ser ouvida. Era como se centenas de pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo, mas cada voz era abafada pela outra. Lucas começou a sentir um medo crescente, mas não conseguia parar de ouvir. As vozes começaram a soar familiares e ele percebeu com horror que reconhecia alguma delas. Eram vozes de pessoas que ele conhecia, amigos da cidade e até da sua própria mãe. O pavor tomou conta dele quando ouviu sua própria voz entre o coro, repetindo palavras que ele nunca havia dito. Desesperado, Lucas tentou parar a fita, mas o gravador parecia estar preso, continuando a tocar as vozes cada vez mais alto. Ele começou a sentir uma pressão em sua cabeça, como se algo estivesse tentando invadir a sua mente, tomando controle dos seus pensamentos. As vozes agora gritavam e Lucas sentia como se sua sanidade estivesse se esvaindo. Num último esforço, ele arrancou a fita do gravador e a jogou no chão. O som parou imediatamente, deixando o quarto em um silêncio opressor. Lucas, ofegante, sentiu uma sensação de alívio misturado com medo. Ele sabia que algo terrível estava ligado àquela fita e àquele livro. Nos dias seguintes, Lucas tentou esquecer o incidente, mas as vozes continuavam a assombrá-lo. Ele ouvia sussurros durante o dia, enquanto caminhava pela cidade, e à noite, enquanto tentava dormir. Cada vez mais, ele sentia como se estivesse sendo observado, vigiado por algo invisível. Decidido a descobrir a verdade, Lucas voltou à biblioteca na noite seguinte. Ele pegou o livro de onde havia encontrado e dessa vez notou algo que não havia percebido antes. Havia uma pequena anotação na contracapa, escrita em uma caligrafia quase ilegível. Somente aqueles que libertam as vozes podem silenciá-las. Com o coração batendo forte, Lucas entendeu que precisava fazer algo com a fita. Algo que poderia libertar as almas presas nela. Ele voltou para casa, pegou a fita, sem pensar duas vezes, e a destruiu com um martelo. No instante em que a fita se quebrou, Lucas ouviu um grito horrível, seguido por um silêncio profundo. Naquela noite, Lucas dormiu pela primeira vez em dias, sem ser perturbado pelos sussurros. No entanto, quando ele acordou, o livro estava ao lado da sua cama, aberto e com uma nova anotação. As vozes foram libertadas, mas uma nova colecionadora precisa ser encontrada. Desde aquele dia, Lucas desapareceu da cidade e a biblioteca foi fechada permanentemente. Algumas pessoas dizem que ele foi levado pelas vozes que libertou, enquanto outros acreditam que ele se tornou o novo guardião da coleção. Mas aqueles que passam pela biblioteca abandonada às vezes relatam ainda ouvir sussurros fracos chamando por um nome, como se estivessem esperando por alguém.